Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim hoje aqui fazer um breve relato dos meus dois partos que eu tive, porque eu achei que seria interessante compartilhar minha experiência. É claro que eu sei que cada história, cada parto acontece de uma maneira única e especial, mas eu acredito também que a gente pode tirar a experiência das histórias das outras pessoas, né? Pra gente poder criar como se diz, incentivo, uma forma de incentivar a gente seguir com a nossa também. E então é o seguinte, meu nome é Ana Paula, tenho 27 anos e eu tive dois partos naturais recentes. O primeiro foi em 2023, tem 1 ano e 7 meses, e o segundo tem 1 mês. Então a diferença dos meus filhos é de 1 ano e meio. Eu gostaria primeiro, né, de frisar essa questão de que cada parto é um parto. E também tem uma questão muito importante que pesou para mim, foi a minha confiança em Deus, que eu coloquei nas mãos do Senhor para que acontecesse da maneira que fosse melhor. E que também eu fui em 2 hospitais diferentes. Então, assim, eu tive 2 experiências diferentes. Creio que mesmo que se fosse no mesmo hospital, são plantões diferentes, então pode acontecer né, histórias diferentes. Fato. Então, assim, gostaria de deixar isso bem claro, primeiramente, para que a gente não tenha esse pensamento de que aconteceu com ela assim, comigo vai ser assim. O meu primeiro parto da minha filha, Débora, foi num hospital público aqui em BH e a bolsa ela estourou quando deu meia-noite do dia 5/7/23 e foi aí que começaram as minhas contrações. Até então não tinha acontecido nada, eu não sentia nada. Eu tava com 39 semanas e 2 dias pelo ultrassom e 39 semanas e 4 dias pela DUM. E aí, quando a bolsa rompeu, que eu acordei, né, pra fazer xixi, que toda grávida no final de gestação acaba acordando de madrugada, meia-noite, eu acabei vendo que a bolsa tinha rompido, e aí eu comecei a ter contrações de 3 em 3 minutos. No meu primeiro parto, eu tive uma doula, e aí a gente ligou pra ela, né, o Lucas ligou pra ela, meu marido, e aí ela falou assim, não, pode ir pro hospital, porque eu tava com contrações a cada 3 minutos. E quando a gente chegou no hospital, ainda demorou um pouquinho para ser atendida, então eu fui ficando ali, né, na recepção. Cheguei lá 15 para 1 da manhã e eu fui atendida mais ou menos 3:30 da manhã, que era quando eu tinha como ver um relógio, né, dentro da sala não é da triagem não, da avaliação mesmo. E aí, pro meu espanto, eu tava. Elas deitam a gente, né, pra você ver qual é a sua contração que realmente tá acontecendo. Eu não tava nem em fase ativa, eu tava com a cada 10 minutos uma contração. Então, assim, elas tinham diminuído o ritmo. E eu tinha estranhado isso, porque eu tava a cada 3 minutos, né? Mas aí eu descobri que existem os pródromos, que eu não imaginava que poderiam ser pródromos que eu tava tendo, porque acabou diminuindo o ritmo, mas era uma possibilidade. E, e só que o que mais foi curioso é que elas não estavam esperando que eu fosse evoluir tão rápido, tanto que uma das enfermeiras sugeriu eu fazer indução, porque eu estava com 4 centímetros de dilatação e com bolsa rota, já tinha quase 4 horas, né, que eu estava com bolsa rota, mas ela falou assim que eu podia esperar até dar 6 horas para ver como que iríamos prosseguir com o parto, e eu preferi esperar. A minha perspectiva de parto era ter um parto natural mesmo. Eu não queria ter analgesia, mas eu confesso que eu tinha medo da analgesia por conta das implicações que poderiam vir no parto dali para frente. E uma dica que eu dou para vocês é não vá com medo, porque eu fui com medo de acontecer isso e quando chegou um risco iminente de eu ter que fazer uma analgesia, uma indução e posteriormente uma analgesia, eu fiquei muito preocupada. Então, se eu não tivesse tido medo no parto, se eu tivesse ido pro parto sem medo, muito provavelmente isso não ia me atingir tanto. E aí, a partir dali, eu fui seguindo firme e falando com Deus que eu não queria, né, induzir por conta disso, porque eu não queria analgesia e eu tinha medo do que poderia acontecer e tudo mais. E aí, a partir disso,
o meu trabalho de parto começou a engrenar. Foi sair da sala e voltar para a recepção, que foi quando eu entrei na fase ativa. Incrivelmente, eu não sei explicar, foi Deus. E as pessoas começaram a olhar pra mim, tipo assim, essa mulher tá doida, né? Que eu comecei a gemer lá na recepção, normal, né? E aí, o que aconteceu foi que o Lucas começou a perguntar se tinha vaga, porque eles falaram que iam me internar, mas estava cheio. E aí, eles arrumaram uma vaga logo no pré-parto pra mim. E aí, como minha bolsa tava, né, rompida, né? Quando eu cheguei, finalmente entrei no pré-parto, o rapaz perguntou se eu queria ir pro chuveiro ou se eu faria o exame do cardiotoco primeiro, né, da cardiotocografia, que é pra ver se o coração do bebê tá bom. Eles colocam uma faixa na sua barriga e fica durante uns minutos. Você tem que ficar deitada, parada, para avaliar o coração do bebê. E aí, como eu tava na fase ativa, mas ninguém sabia ainda, né, a gente ainda não tinha certeza, foi a pior parte pra mim, porque eu não podia mexer. E a gente sabe que uma das formas de aliviar a dor é poder mexer. E eu tava sempre mexendo à medida que meu corpo pedia. Se era pra agachar, eu agachava. Se era pra, né, andar, o que fosse pra fazer, eu tava fazendo. Só que quando chegou nessa parte, eu já não podia fazer mais. Então, assim, quando ele terminou, o cardiotoque me liberou, eu fui pro chuveiro. E eu fiquei no chuveiro, pedindo muito a Deus pra, né, tipo assim, eu não sei se eu vou dar conta, porque eu não queria, eu tinha que dilatar mais, porque eu tava com 4 centímetros, e se eu não dilatasse mais, eles iam me induzir, eu não queria indução, e aquela coisa toda, sabe, aquele medo, aquela preocupação toda, por isso que eu falei, se possível, não vá com medo, porque isso gera um peso muito grande na sua mente. E aí, quando eu cheguei lá, pedindo muito a Deus, eu falando com Jesus, me ajuda. A todo momento na minha cabeça falava que eu não ia dar conta, mas a hora que eu pensei assim, eu não vou dar conta mais, eu gritei, eu falei, eu vou dar conta, eu vou dar conta, porque o que a gente fala, ela fixa na nossa mente, sabe? E aí, quando finalmente deu as 6 horas de bolsa rota, que a moça tinha falado, né, que ia me avaliar depois, eles chegaram pra me avaliar. E graças a Deus eu tava com uns 10 centímetros de dilatação. Na verdade, eu já tava começando com os primeiros puxos, só que eu tava muito cansada, porque a intensidade da contração, quando eu tava no cardiotoco, foi muito grande. Foram fortes mesmo, cólicas fortes, que eu sentia na lombar, na barriga e nas duas pernas e até os joelhos. Então, assim, eu tava muito cansada. E aí eles falaram assim, olha, você já tá, né, com dilatação total, já tá começando expulsivo, você quer ir pra sala de parto? Eu lembro que eu falei assim, que se fosse perto eu iria, senão eu ficava ali onde eu tava, porque eu tava muito cansada. E aí eles me arrumaram uma sala de parto muito próxima, me levaram, fui pro chuveiro, continuei lá, e só que eu cometi um erro de não controlar a minha respiração. Eu já tava tão assim, sabe? Por mais que eu tenha me preparado no psicológico em alguns aspectos, outros eu não consegui controlar. E aí, toda a força que eu sentia vontade de fazer, eu fazia com toda a força do mundo. Tipo assim, eu tô com vontade de fazer força, eu faço. Não tô, parei. Porque eu aprendi que faça força somente quando você sentir vontade. Fato que não é bom fazer força fora da contração, mas quando vinha a contração, eu fazia tipo 3 vezes mais força do que eu precisava naquele momento, sabe? Era só simplesmente deixar o meu corpo trabalhar, não precisava fazer mais força. E isso me atrapalhou um pouco, porque eu acabei lacerando um pouco, não foi muito, graças a Deus, mas mesmo assim eu não conseguia respirar e isso poderia ter tido um desfecho ruim. Eu não respirava durante uma contração quase de direito. Quando eu lembrava de respirar, eu parava, puxava aquele ar igual cachorrinho assim e voltava a fazer força. Eu implodi, basicamente. Eu não gritava, eu só implodi. E nisso eu não respirava direito, logo o que acontece? Pode ser que seu bebê não ganhe oxigênio direito, né? Então isso poderia ter sido perigoso. Então lembrem-se de respirar, isso é extremamente importante. E aí aconteceu que a minha filha nasceu 7h49 da manhã, né? Eu tive um expulsivo de quase 2 horas e graças a Deus ela nasceu bem. Eu tive laceração de grau 1, mas eu precisei dar ponto, eu acabei sangrando, né, algumas partes, mas graças a Deus, assim, foi tranquilo de recuperar. Mas assim, eu posso ver que foi a experiência que eu tive do meu primeiro parto me ajudou a ter um segundo parto muito melhor. E não somente em questão do parto em si, mas também em relação, né,
é Deus que faz as coisas. E foi Deus que me permitiu ter um segundo parto mais tranquilo. Poderia ter tido um parto diferente, com certeza, mas é igual eu falei, a gente se entrega nas mãos de Deus e faz a nossa parte. Então, eu saí da minha experiência do meu primeiro parto com uma coisa na cabeça: eu quero aprender a respirar. Eu preciso aprender a respirar. Então, quando eu cheguei no segundo parto, eu pedi a Deus uma menor percepção de dor para que eu pudesse dar conta, porque eu queria ter outro parto natural para recuperar rápido, para ficar com meus 2 bebês. Eu não queria ter laceração, e eu queria que fosse um parto rápido, porque o meu primeiro parto foi, né, foi de quase 8 horas, desde bolsa rompida até o bebê nascer. Então, o meu segundo parto, como é que ele foi? Eu já fiquei mais ansiosa para que o bebê nascesse, confesso, porque o Daniel, meu bebê, meu segundo filho, ele era maior do que a Débora. Apesar de que o ultrassom me enganou um pouco, né? No ultrassom, o que acontece? O último ultrassom dos dois eu fiz uma semana antes, aproximadamente. O Daniel acho que foi 10 dias antes. Da Débora, ela tava com 2.500, mais ou menos, com 38 semanas. Então, ela era considerada um bebê ali e tava pequeno. O Daniel tava com 2.800, tava dentro da normalidade, mas, né, 2.800. Pensei, não vai ser um bebê tão grande assim. Gente, esse bebê nasceu com 3.400. E, tipo, quando eu vi, eu não acreditei. Como que em uma semana o menino ganhou 600 gramas? Eu acho que, não sei, né? Não sei se o ultrassom errou ou se o menino cresceu muito na minha barriga, mas de fato ele tava grande. Ele tava realmente grande, já tava me incomodando. E eu pedi a Deus esse menino nascer logo. E aí eu lembro que quando eu tava com 38 semanas, o médico tinha comentado, né, da questão do descolamento da membrana para ajudar uma indução natural, mas ele falou que o recomendado é fazer isso a partir das 39 semanas. E eu já tava tipo assim, faz logo, não aguento mais, eu já tava cansada, eu tinha trabalhado muito assim o ano todo na gestação, e a Débora tava na creche, e a rotina foi muito, sabe, intensa durante o ano todo. Chegou em dezembro, eu já não tava aguentando mais, então assim, eu já tava cansada, e ele tava pra nascer em janeiro, e eu tava toda a vida assim: ele vai nascer antes, ele vai nascer antes, ele vai nascer antes. E o do ele vai nascer antes, ele vai nascer antes, ele não tava nascendo. Cada dia que passava, eu, sabe, já ficava, ai meu Deus, por que não nasce, que não sei o quê. Então, assim, essa expectativa, sabe, a gente tem que manter a calma. Então, segundo conselho, mantenham a calma. Né? O primeiro, não vá com medo pro parto. Segundo, mantenham a calma, não fiquem ansiosas, porque o tempo só Deus sabe. E uma questão muito interessante, assim, por assim dizer, que foi diferente, é que na minha segunda gestação, eu comecei a ter dilatação antes do parto. Antes do parto. Tipo, não foram as contrações que causaram, né, assim, eu tive pródromos, tive, mas não foram as contrações somente que causaram dilatação. O próprio peso do meu bebê na minha barriga, enquanto eu andava, enquanto eu agachava, já gerava um peso que estava dilatando meu colo, entende? Então, assim, com 30 semanas, eu falei com uma médica que o meu bebê estava muito baixo, e realmente os ultrassonografistas que iam fazer o exame de ultrassom viam que a cabeça dele já estava muito lá embaixo, estava encaixando, né? Aí eles foram e falaram assim: olha, seu bebê tá muito baixo, então assim, né? Tipo, o seu médico já falou uma coisa? Eu fui e falei com ela: ó, eu tô preocupada só porque ele tá muito baixo, eu tô com 30 semanas ainda e tudo mais. Aí ela falou assim: olha, a gente pode fazer um toque, né? E eu aceitei, eu quis fazer pra ver como que tava. E eu descobri que eu tava com 1 centímetro de dilatação. Mas tava com o colo fechado e grosso, tudo certo. Então, assim, não tava sendo um risco. Mas à medida que a gestação foi passando, o colo foi afinando e as dilatações foram aumentando um pouco. Eu tava lá pra 4 centímetros de dilatação com 38 semanas. E com colo fino, já tava quase todo apagado, tava centralizando, e o menino não nascia, simplesmente, e ele tava muito baixo mesmo. Tem o gráfico de Daly, né, que ele vai do plano 0, que é onde o nosso osso é mais fininho não, perdão, ele é mais apertadinho ali na pelve,
E aí ele vai pra cima, ele é -1, -2, -3, pra baixo, mais 1, mais 2, mais 3, se eu não me engano. E aí nisso, o meu filho já tava o quê? No +1. Ele já tinha descido assim, tipo, sem parto ainda. Ele já tava lá embaixo mesmo. E estava extremamente incômodo pra mim. Sentar no carro tava me incomodando. Sentar em qualquer cadeira que não fosse a bola de pilates tava me incomodando. Então, assim, eu já tava assim, doida pra. Meu filho, já que você tá descendo, vamos nascer, né? E aí, o que que aconteceu? Ele não tava nascendo. E aí eu perguntei ao médico, eu fiquei preocupada. Falei, olha, eu tô com essa dilatação, será que isso não corre nenhum risco, né, pro bebê? Ficar com essa dilatação toda aí, sem parto, nem nada? Ele falou assim, olha, não corre não. Não tem problema, a bolsa não rompeu e tudo mais, então tá tudo certo. Mas ele tinha sugerido, né, a questão de deslocar a membrana, que é um procedimento que o médico passa com o dedo ali, para deslocar, para soltar a membrana ali do colo do útero, né, do útero ali, para que promovesse naturalmente o início do trabalho de parto. E aí ele fez isso, e eu pensei assim, ó, agora vai, esse menino vai nascer. E aí ele fez na quarta-feira, nada. Na madrugada da quinta-feira, nada. Porque o que acontece? Na semana anterior já tinha tido o pródromo. Na sexta-feira anterior eu tinha acordado com contrações, estava ritmando 3 minutos, fui pro chuveiro, fiquei lá, acho que uns 15 minutos e pararam. Então eu já sabia que eram pródromos. Então, cada madrugada que passava eu não sentia mais nada, nenhuma contração, eu já ficava agoniada. Depois que rompeu não, gente, desculpa, descolou ali a membrana, eu fiquei mais agoniada de acordar de madrugada, não acordar de madrugada sentindo contração. Então, chegou na quinta-feira, eu fui num outro médico, né, que eu tinha ido, e a médica viu que o batimento cardíaco do bebê estava em 112, mas que estava normal, foi o que ela falou. Só que a gente sabe que o mínimo é 110, para falar que é normal, até 160, e sempre foi 140, então eu fiquei preocupada, eu falei assim, olha, o batimento tá um pouco baixo. Resolvi ir na maternidade. Aí a gente foi na maternidade na sexta-feira. Quando chegou sexta-feira de manhã, eu não tinha sentido contração nenhuma, fomos pra maternidade olhar. Aí eu fiz o cardiotoco. Foi uma coisa que eu pedi a Deus, que eu não queria fazer cardiotoco no trabalho de parto. Eu falei assim, olha, eu não quero ter que fazer cardiotoco no meu trabalho de parto. Porque da primeira experiência não foi muito bacana. E aí, nisso, eu acabei fazendo o quê? Eu acabei fazendo cardiotoco fora o trabalho de parto, ainda não tinha sentido nada. E a médica olhou e falou assim, olha, você tá com 5 centímetros de dilatação, a sua bolsa não rompeu, seu colo já tá praticamente apagado, já tá centralizando e, o exame mostrou que seu bebê tá bem, tá? O batimento dele tá 120, que é como se fosse o batimento de base, que tá normal. E aí ela falou, olha, pode acontecer de você virar a esquina, sua bolsa romper, você tem que voltar correndo pra ganhar o bebê. E pode acontecer disso demorar ainda, então vai pra casa. Isso foi sexta-feira, já era tipo 1 da tarde, mais ou menos. A gente saiu de lá, veio pra casa. Quando a gente tava chegando em casa, eu falei com meu marido assim, vamos pro shopping almoçar? Eu tô cansada de ficar pensando nessas coisas. Se vai nascer, se não vai nascer, vamos comer, vamos descansar a cabeça e pronto. E nisso o meu pai tinha me ligado porque fez um brinquedo de madeira. Meu pai faz, né, essas coisas de madeira. E ele fez um pra Débora, minha primeira bebê, que na verdade é tão uma mocinha, né? Mas ela ainda é um neném. E aí ele fez pra ela e falou que queria entregar. Então a gente se encontrou no shopping. Ele só foi lá pra entregar e ir embora. E quando ele chegou, quando ele tava chegando, eu comecei a sentir contração. Comecei a sentir uma cólica aqui, uma ali, eu tô assim, olha, tô sentindo algumas coisas. Mas aí eu só sorri, assim, né? Tipo, oi, tudo bem, porque, olha, eu já tinha saído no hospital antes, eu já tinha que ter deixado a Débora com outras pessoas antes, já tinha avisado que talvez poderia nascer, aquela coisa toda, e não foi nada. Ah, a gente pegou o menino de volta, eu pensei assim, ai, gente, não vou falar mais nada, vou ficar calada pra não dar alarme falso pra ninguém. Porque qualquer momento que eu pudesse pra maternidade, eu precisava entregar a Débora pra alguém. Então, toda vez que eu entregava ela pra alguém, já ficava naquela ansiedade de será que vai ser hoje ou não vai? Entende? Então, dessa vez, quando ele chegou, eu não falei nada. Por conta disso, eu não quis falar nada com ele nem com o Lucas na hora, eu só segurei.
Quando meu pai foi embora, a gente foi almoçar. Quando a gente foi almoçar, eu vi que não tava passando. E os minutos estavam vindo próximos. E aí eu fui e falei com o Lucas, olha, eu não quero te assustar, mas agora eu tô tendo contrações, elas estão ritmadas e parece que realmente tá vindo. E a gente começou a medir o tempo delas e tava realmente, tipo, 6 minutos, 4 minutos cada uma. E eu respirava, eu aprendi que é bom não fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos, você acaba tendo mais sensação da dor, né? Como se ela realmente fosse muito forte. E quando você tá com o olho aberto, você fixa em outra coisa, ela parece não ser tão forte quanto você imaginava, entende? Então, assim, gente, não adianta, a gente tenta falar que não chamar de contração de dor, mas a gente sabe que qualquer coisa no nosso corpo que faça, né, um alerta, chama dor, a gente chama de dor. Eu acho que o que a gente tem que pensar é que a dor não precisa ser negativa. Se você prepara para aquilo que você vai receber, ela pode ter uma finalidade, ela tem uma finalidade, né? E a contração, ela tem uma finalidade, que é empurrar o bebê para baixo para ele nascer. Então, a gente chamar de dor é só não colocar na cabeça que isso é uma coisa ruim, porque não é, entende? Você pode chamar de aperto, por exemplo, você pode chamar de contração, você pode chamar do que você achar melhor, mas só entendam que, eu estou fazendo um parênteses, entenda que contração não é para te fazer sofrer, é para fazer o bebê nascer. E quanto mais a gente trabalhar a favor dela, mais rápido ela vai ser efetiva e mais rápido o bebê vem. Não tô falando que isso é uma regra geral, porque a gente sabe que existem inúmeros possíveis desfechos de parto, mas o que eu quero dizer é que, assim, não coloque na cabeça que é uma coisa ruim, entende? E aí o que acontece? A gente começou a ver que tava intensificando, e eu falei com o Lucas, quero ir pra casa. Isso, gente, era 2 da tarde, mais ou menos, quando começaram as contrações. E eu fui pra casa, voltei pra casa depois de almoçar, e fui pro chuveiro. E fiquei no chuveiro, fiquei umas meia hora. Falei com o Lucas, ó, não tá passando, chama minha mãe. E em vez de você levar a Débora pra lá, pra casa dela, pede ela pra vir pra cá. E daqui a gente vai pro hospital. Porque eu tava com receio de ser muito rápido. Tipo, não chegar no hospital. Porque ele tava muito baixo, lembra? Mas graças a Deus a gente chegou no hospital. Mas minha mãe chegou, fiquei na bola, fazendo os exercícios. O bom é que a Débora brincando do meu lado me ajudou a ter uma tranquilidade maior. Então eu não senti tanto incômodo assim. Eu tava até rindo e tudo mais. E aí, quando a gente chegou no hospital, a gente gastou uns 40 minutos pra chegar, porque era sexta-feira, de tarde, pensa. Que delícia de trânsito. E aí, a gente começou as contrações a espaçar de novo. Elas começaram a vir a cada 15 minutos. E aí eu pensei, nossa, não é possível que eu vou de novo passar por aquilo. E eu já tinha ido no hospital naquele mesmo dia. E eu fui e falei com Jesus, por favor, Jesus, não deixa eu passar vergonha. Eu não quero chegar no hospital e me mandar embora pra casa de novo, porque eu já vim aqui hoje. Claro que por outro motivo, mas eu já tinha vindo, né? E aí naquilo eu acabei, né, decidindo esperar um pouco mais. Eu cheguei no hospital e não entrei. Falei com o Lucas, vamos andar aqui o quarteirão? Vamos dar uma volta? Comecei a andar o quarteirão, comecei a pisar um pé no passeio e um pé no asfalto para dar um desnível, para ajudar o bebê a descer. Comecei a agachar, botar a perna no muro, não, fazendo aquelas coisas assim, tipo, passando vergonha na rua, não tô nem aí. E aí, beleza, e fui indo, fui com o meu pentinho, peguei um pente de ponta fina, aqueles, né, que o povo gosta muito pra pentear o cabelo mesmo. Coloquei na mão assim e ficava apertando pra tentar disfarçar, né? Mudar o foco ali, na intensidade ali da dor ali. E ficava com ele sempre aberto, respirava fundo. Quando vinha a contração, eu sabia exatamente quando ela tava chegando. Tinha hora que dava desespero, mas eu respirava e passava e dava pra suportar. Até ali tava extremamente suportável, apesar de ser, né? Tava dando pra suportar. E aí eu senti de Deus assim, olha, quando der 7 horas da noite, que é quando trocasse o plantão, que era pra eu entrar. Antes disso eu não entrei, então eu fiquei 1 hora, de 6 a 7, na rua, do lado de fora. Quando eu cansei, eu sentei dentro da recepção e eu deitei no colo do Lucas mesmo, no banco da recepção, porque eu tava cansada. E continuei tendo contração. Eu falei com ele, realmente, daqui agora só vai pra frente, porque não para. E aí nisso, elas começaram a intensificar. Vim a cada 4, 3 minutos. E as últimas que ele mediu,
já era 7 da noite, vinha menos de 2 minutos cada uma. Tipo, tava bem assim. E aí eu cheguei, aí a moça foi. E tinham chegado outras grávidas na minha frente, só que eu dei a entrada depois. E elas ficaram me olhando, tipo assim, essa mulher não entra, né? E aí, quando eu cheguei, eu passei na triagem, a moça me deu a pulseirinha de urgente e já entrei, já fui passar na avaliação. E eu conversando com a médica, eu contei tudo isso pra ela que eu tô contando pra vocês. E quando ela foi me avaliar, eu já tava com 7 para 8 centímetros de dilatação. Eu já não tinha, tipo, o colo já tava apagado, só que eu não tinha estourado a bolsa. E foi o que ela falou, ó, quando essa bolsa estourar, esse bebê nasce. E eu falei isso com o Lucas, quando essa bolsa estourar, ele nasce. Porque só isso tava segurando ele, vamos dizer assim. E aí ela foi e falou, olha, eu vou mandar internar. Gente, só no processo de mandar internar, que ele começou a assinar os papéis, eu fui fazer o exame de sangue que toda gestante tem que fazer, eu comecei a ter um negócio. Eu comecei a dar uma vontade de chorar. Eu comecei a ficar, ai meu Deus. Eu comecei literalmente a pensar, sabe, que negócio assim. Essa foi a hora que eu comecei a mudar. E, tipo, nessa hora eu falei com ele, olha, agora não dá mais. Tipo, não dava pra eu ser sociável mais com ninguém, nem conversar, nem nada. Eu só queria chorar. Eu só queria chorar. Aí a enfermeira viu que eu tava numa situação assim. Eu já tava agachando no meio do corredor mesmo. Já, tipo assim, né? Aí ela falou assim, o Lucas perguntou pra mulher da parte da internação se eu já podia subir. Ela falou que não, que tinha que ser um tanto de papel, não sei o quê. A enfermeira falou assim, eu subo com ela, você sobe depois. Aí foi só a gente subir. Gente, diante de Deus, foi só subir que eu tive 4 contrações que o Daniel nasceu. Eu lembro que eu tive uma quando eu cheguei, eu agachei na maca. Eu tive uma segunda quando eu sentei. Aí o Lucas chegou. Aí no que o Lucas chegou, ele que me ajudou a tirar a roupa, porque eu queria muito ir pro chuveiro. Muito, muito. Eu falei, eu só quero chuveiro e uma bola, só quero isso. Aí eu fui, ele que me ajudou. Ele me levou pro chuveiro. E aí, quando eles me deram a bola, eu sentei na bola. Ele ligou pra mim o chuveiro. Eu lembro que eu falei assim: ah, água quentinha tão gostosa. Eu já tava assim, gente, nesse nível. E aí, eu só sei que quando eu tava na bola, sentada, eu senti mais 2 contrações. Eu tive uma que eu já fiz assim, sabe? Tipo, ai, eu não sei, Jesus. Eu fui, só orei e falei assim, Jesus, por favor, que o meu expulsivo não seja dolorido. Eu não quero sentir dor no expulsivo, por favor, porque eu sei que tem gente que sente muita dor. Tem gente que não, isso é relativo, mas eu pedi a Deus. E aí, quando eu sentei na bola de novo e senti uma vontade de fazer força, eu fiz uma força muito grande. Eu falei assim, gente, esse cocô tá muito grande, não é um cocô. Aí nisso eu levantei. No que eu levantei, gente, eu só senti o Daniel escorregar que nem sabão, sabe? Eu pus a mão assim, eu gritei, eu dei um berro. O Daniel tá nascendo! E comecei a gritar, assim, sabe? Tipo, eu nem tava com dor, só sentia vontade de gritar. E eu acho que foi de Deus, porque as mulheres não estavam botando moral que ele ia nascer naquela hora. E aí, quanto mais a cabecinha dele descia, assim, ó, mais eu gritava, E aí nasceu. A mulher pegou o bebê e me deu, sentei de novo e pronto, nasceu. E ele chorou, foi a coisa mais linda. E eu fiquei muito feliz mesmo. E uma das coisas que mais me fizeram chorar mesmo, assim, eu chorei de emoção, foi que quando elas foram me avaliar, uma das coisas que eu tinha pedido a Deus é que eu não queria ter essa laceração. Porque eu já tinha tido e eu não queria ter de novo. Não queria ter laceração em cima de laceração, não queria ter pontos de novo. E aí, quando elas foram me avaliar, eu falei, olha, eu acho que eu lacerei. Ele desceu tão rápido, eu tava em pé, sabe? Mas quando ela avaliou, ela falou assim, olha, não tem nada, não tem laceração nenhuma, você não precisa de ponto. Aí nessa hora eu comecei a chorar. E aí eu lembrei daquele versículo, porque ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu consigo ver o agir de Deus e a mão de Deus na minha vida, porque eu pedi a presença dele no parto do Daniel, independentemente de como fosse. Né? Então não importa se o hospital era público, se o hospital era particular, com convênio, não importa quem eram as pessoas que estavam ali. O que importa é que a presença de Deus estava nos 2 partos. E foi por isso que aconteceu assim. Ah, mas e se fosse eu tivesse que ir para uma cesárea de emergência? Ainda assim a presença dele estaria lá, entende? Não é o desfecho do parto que faz com que você fracassou ou você foi vitoriosa. Não é isso. O que faz aquilo ser uma maravilha é que a presença de Deus esteja lá, entende? Porque não importa eu mesmo, né?
Eu nasci de cesárea, minha mãe foi necessário fazer uma cesárea porque eu não estava nascendo. Mas Deus estava lá também, porque eu nasci bem, glória a Deus, foi extremamente importante, necessário. E o que eu acho que é isso que importa, sabe? Importa que a presença dele esteja lá com a gente. Então, assim, chame ele mesmo para estar com você, que independentemente da forma como acontece, eu creio que quando a gente chama Jesus, é como aquele casal que chamou Jesus para o casamento. Mesmo quando o vinho acabou, Jesus transformou a água em vinho e fez um vinho melhor ainda do que qualquer homem poderia fazer. Então, assim, quando a presença dele vai na frente, tudo vai bem. Mesmo quando não está no nosso controle, mesmo quando não pareça estar bem, tudo vai bem porque ele está lá. Amém? Então, assim, eu queria deixar de experiência para você a minha história. Espero que a ajude de tudo que eu falei. Se puder lembrar de alguma coisa, leve Jesus com você para o parto, porque eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e que você também vai se sentir muito bem acompanhada. Ele é o melhor acompanhante que a gente pode ter, ele é a melhor pessoa que pode nos assistir num parto. Fica o meu beijo e eu agradeço pela companhia de vocês até aqui.